gravação para registrar essa aula, certo? Aí vamos lá. Bom dia, Débora. Muito bem. Vamos lá então, todo mundo aqui. Ivone, cadê seu caderno de matérias? Deixa eu ver. Quero ver seu caderno de matérias. Muito bem, organizadinho, tá? Toda a matéria no seu devido lugar. Hã? Sim, Tá tudo certo. organizado. Muito bem, viu? Aí já providencia um pro segundo semestre, viu? Porque segundo semestre vai ter mais coisas, viu? Para todo mundo esse recadinho. Então vamos lá, pessoal. Ó, eu falei aqui para vocês sobre as greves operárias que a gente já tinha falado aqui com vocês sobre a organização operária. Como as pessoas vieram lá da Europa e a Europa estava passando por aqueles movimentos, né, de operários e tal, então vai chegar aqui também essa organização operária. Só um minutinho. Avena, deita o celular. Deita o celular, assim tá muito. Deita o celular, como eu te falei. Ah, eu escuto dois pra cima. Aí vai ter muita greve, certo? Então os bairros operários vão surgir em várias cidades brasileiras. A maioria, eu vou botar isso aqui, ó. Com o desenvolvimento, vocês vão copiar isso aí, viu? Começar vários bairros de imigrantes estrangeiros, ok? Esses imigrantes estrangeiros ainda tem bairros em São Paulo. Quem aqui já foi em São Paulo sabe como é. Lá tem os bairros operários, tem os bairros dos imigrantes, tem o bairro eu acho que deixa eu ver como é o nome do bairro, bairro do Bexiga, lá em São Paulo, que é o bairro dos imigrantes italianos. Tem o bairro da Liberdade, que é o bairro lá dos japoneses. Ivone, tu gosta de negócio japonês, cosplay, essas coisas assim? Não. Joãozinho, tu gosta? Hoje, professor, eu gosto de ficar vendo todo dia. Acho que o Mikael também. Mikael só fala comigo de anime, essas coisas. Pronto, aí os animes, essas coisas assim. Meu filho lá nesse bairro da Liberdade tem tudo que você quiser, né? Então o bairro da Liberdade ele tem essa cultura japonesa lá. E tem vários outros bairros. Tem o bairro do Brás, que é dos nordestinos, certo? Então, São Paulo ele é formado pelo ABCD. São várias cidades juntas ali na Grande São Paulo. O B é de São Bernardo, o C é de São Caetano e D é de Diadema. O A é de deixa eu ver o A. São Paulo, São Bernardo, Diadema e tem outras duas lá. Então esses bairros são os bairros operários, viu? Tem muita fábrica, tudinho aqui. Olha, aí a vida dos trabalhadores era muito precária, como eu já falei. A jornada de trabalho pesada. Então a vida dos trabalhadores era precária, certo? Baixos salários, jornada de trabalho pesada, ineficiência dos benefícios, certo? Não tinha descanso semanal e tudo mais. Então tudo que eu estou grifando aí vocês podem colocar, viu? O ambiente das fábricas era insalubre, que eu botei lá na aula passada, muito perigoso, certo? As crianças e trabalhadores havia muito mutilado, não tinha seguro nem direito a nada. Aí então surgiram as primeiras associações operárias, sindicatos, né? E eles, como a gente já viu, né, na Revolução Socialista de 1917, lá, eles também se reuniram em sindicatos, né, de trabalhadores.
Aí aqui pegou essa mesma ideia e fez aqui, certo? Aí, então, em 1907, a luta por uma jornada de trabalho de 8 horas diárias motivou uma greve que paralisou a capital paulista. Então, tudo isso aqui faz parte desse movimento grevista de 1907. Então, copia aí, quando terminar me avisa, enquanto isso eu vou tomar um gole aqui de chá. Quem gosta de chá? Eu gosto. Ontem mesmo eu tomei um chá de morango. Ah, seu professor, eu não sei se é só erro pra mim, mas eu acho que se eu esquecer de compartilhar, dela copiar, não? Ai, meu Deus. Obrigado, Joãozinho. Ai, Maria, e eu aqui achando, crente que eu tava abafando e explicando pra vocês. Meu Deus do céu. Nada não. Vai aí, olha aí. Gente, desculpa, gente. Eu achando que tava aí, vocês já entendendo e copiando. Meu Deus do céu. Mas quando não tiver a tela compartilhando, vocês me digam, viu? Eu quase me engasgo aqui com chá, Joãozinho. Cuidado, professor. Não desgasgar e dá problema. Calma. Você sabia que eu me engasguei uma vez com cuscuz? Quase que eu morria. Oxe, professor, já? Meu filho, eu me engasguei com cuscuz. A Maria, foi tão ruim. Eu tive que tomar 1 litro d'água para passar. Meu Deus. Quase. Eu também, professor. Teve uma vez que eu já me engasguei porque quando eu era pequeno, sabe? Aí eu me engasguei com uma pastilha. Meu Deus, professor, fiz um ruído na casa, pensando que eu ia morrer. Pois é, gente. Aí, Joãozinho, quando a gente for em São Paulo, a gente vai bater lá no bairro da Liberdade. Pode deixar, professor. A gente vai fazer um tour. Ivone, tô dando aula aos menininhos da manhã, da tarde. É tão engraçadinho ele dar aula pra eles. É o que, professor? É engraçado demais dar aula pra eles. E eles copiam, querem falar que não sei o que. E copiam e perguntam. É tão engraçado. Aí um deles disse que tinha um cogumelo nascendo debaixo do ar-condicionado. Eu disse, meu filho, você cuidado, porque se você comer, você cai estatalado com os olhos esbugalhados e espumando, viu? Minha filha, eles ficaram assim tudo assustadinho, né? Assim, eu disse, mas porque senão você comer aquilo ali, porque cogumelo, aqueles cogumelos dos supermercados é uma coisa, mas qualquer cogumelo que a pessoa compra, come assim, acha em qualquer lugar, aí não é para comer não, porque ele tem toxina, né? Vocês já sabiam disso, né? Sim, professor, sim. Pois é. Eu tô tomando um cafezinho, gente. Um cafezinho, né, professor? Se for passar um tempinho, né, professor? Todo mundo já terminou? Tô quase.
Hum. Depois que a gente terminar o assunto, se sobrar tempo, a gente vai fazer revisão, viu? De outras turmas. Acabei, professor, acabei. Ótimo, muito bom. Acabei também. Joãozinho, qual é o mais bonitinho? Mas eu tô na dúvida desse terceiro e do meu. Ô, Carol, vem aqui. Vem aqui. Tu acha que qual cachorrinho desse é mais bonito? Do meio ou o terceiro? Ou o primeiro? Eu acho que qual deles é o melhor? Eu acho que é o do meio. Eu não sei, professor. Certo. Eu tô também, tô na dúvida se eu pego do meio ou o pretinho ali. Ou o branquinho e preto. Ai meu Deus, eu tô tanto na dúvida. É do que Ivone disse que o Yorkshire, que negócio que faz xixi em todo canto, né, Ivone? Ave Maria, professor. Meu Deus. Ai, tá vendo esse aqui, marcou desidrate-se. Meu filho, o negócio é tomar água todinho, o tempo todinho. Vai ficar um calor, meu Deus. Menino, mas fez frio hoje de manhã, vocês sentiram frio não? Eu perguntei aqui de Eu manhã. senti, professor. Eu senti frio hoje. E aí, pessoal, terminaram? Todo mundo terminou? Maria ainda não. Certo. Então vamos aí, viu? Ivone, vamos Ivone. Ivone, Oi, professor. terminaste? Não,
Tu tá onde pra dizer que tá quase? Surgiram as primeiras associações. Minha filha, deixa eu ver onde é que surgiram as primeiras. Ah, você tá na metade. Vá logo aí, termina aí, 2 minutos. Avia e fone. Aí, olha, São Paulo teve essas greves, viu? Em 1917 teve a maior greve aqui do Brasil, viu? Fechou, foi tudo, certo? Em 1917, mas elas começaram a partir de 1907 com os sindicatos, viu? Com os sindicatos. Ivonils, 15 anos, hein? Vai falando e escrevendo. Rapaz, eu acho que não vou ter não, mas É no ano que vem, né? também por conta da pandemia, Eita, Jesus, é verdade. Eu vou me vacinar sexta. Nessa sexta, professor? Vou nessa sexta. Eu só tô esperando Eita. só tô esperando abrir a vaguinha pra eu ir. Que eu tentei e não achei. Ok, aí vamos lá pra próxima. Aí a gente já viu aqui. Vamos pra próxima aqui, ó. O messianismo e as revoltas no campo. Então, o messianismo e a revolta no campo são aquele... o messianismo é a crença, né, de que viria uma pessoa, um salvador, para libertar o povo, para salvar o povo, viu? Jesus Cristo é o Messias dos cristãos, judeus ainda esperam o Messias, certo? Então, vários movimentos ou religiões messiânicos, eles esperam a chegada do libertador, certo? E aqui tem essa ideia, o Antônio Conselheiro, ele é considerado um libertador, ok? Deixa eu botar aqui, Antônio Conselheiro. Ele estava lá na Guerra de Canudos, ele que fundou a fazenda de Canudos, que era uma pequena propriedade rural e ela era tipo socialista. Então vocês copiam aí tudo que eu tô grifando já, viu? Para não atrasar. Então aí a fazenda era autossuficiente, produzia tudo, mas o exército não gostou dessa ideia. E aí mandou o exército, né? O governo mandou o exército e terminou destruindo Canudos, matando todas as pessoas de lá, viu? Aí a gente vai ler aqui sobre ele. E quem estava à frente disso era o Antônio Conselheiro. O nome dele era Antônio Mendes Maciel, ele era cearense, certo? Ele era um dos líderes messiânicos brasileiros. Ele exerceu diversas profissões, vagou pelo Nordeste e foi venerado por suas pregações. Aí, em 1893, ele se estabeleceu lá no interior da Bahia, fundando na velha fazenda de Canudos uma pequena comunidade que rapidamente se transformou em arraial, viu? Então muitas pessoas foram para lá. Isso lá na Bahia. Posso passar? Não. Certo. Antônio Conselheiro. Terminei. Ok. Micaelzinho, terminasse? Terminei. Ok. Joãozinho, terminasse? Terminei, professor. Pronto, então, olha, Antônio Conselheiro, a gente vai ler um pouquinho dele. Aí ele fundou essa fazenda que era tudo em comum. Ele tinha a ideia de que era tudo em comum, ela era autossuficiente. Aí, como forma de administração, ele prevalecia na comunidade um sistema de mutirão, em que tudo era feito em conjunto, né? Os integrantes de Canudos se apoiavam na narração bíblica dos apóstolos, por isso
tanto as lavouras quanto o gado serviam a todos. Essa experiência incomodava os latifundiários, que temiam perder seus empregados e com eles seu poder. Aí o clero também se assustava, pois via seus fiéis se afastarem. Então, tanto o clero quanto os latifundiários, eles temiam Antônio Conselheiro, né? Aí ele foi rotulado de anarquista, certo? Antônio Conselheiro foi rotulado de monarquista. Aliás, foi de monarquista, não foi de anarquista não, foi de monarquista. Por criticar a separação entre a igreja e Estado, certo? Promovida pelo governo republicano. Temendo que suas ideias se espalhassem pelo país, as autoridades estaduais e federais organizaram expedições militares para destruir Canudos. Aí isso aqui é importante. As 3 primeiras foram expulsas pelos habitantes do Arraial, que tomaram metralhadoras e canhões de soldados e se fortaleceram ainda mais. Aí tem aqui uma foto de Canudos, de como era Canudos, ó. Certo? Tinha muita gente, tal, aí plantação de todo mundo, gado de todo mundo. Então, era essa questão. Aí ele foi acusado de monarquista, que ele queria separar a igreja do Estado, porque quem queria isso eram os monarquistas. Depois foram os republicanos, né? A gente viu isso aí. Escreve isso aí pra gente avançar, viu? Depois de terminar isso aí, a gente vai pra próxima. Ai, ai. E aí, posso passar? Todo mundo terminou? Não. Só peraí. Tá. Era tipo assim, ó, o que é que aconteceu lá em Canudos? Canudos era uma cidade, certo? Era uma fazenda, aí se tornou uma cidade por causa de Antônio Conselheiro. Ele criou essa comunidade, certo? E se estabeleceu nessa fazenda chamada Canudos, que virou uma cidade. Era tipo João Pessoa. Aí imagine se João Pessoa tivesse produzisse tudo o que necessitasse, tudo era em comum. Então, isso ia fazer o quê? Fazer com que pessoas pessoas grandonas, né, que sobrevivia de alguma coisa daqui, se sentiria prejudicado. Então ela falaria para o governo federal, aí o governo federal mandava o exército vir para cá para retomar a cidade, entendeu? E aí, no caso, foi isso que aconteceu em Canudos. Tanto que em sociologia a gente ouviu falar sobre Euclides da Cunha. Euclides da Cunha, ele está aí em Canudos para relatar como era a cidade. Então, essa cidade de Canudos, o Euclides da Cunha, que ele é sociólogo, ele fez os relatos sociológicos da comunidade de Canudos. Ele vai estar aí como correspondente da Folha de São Paulo, que é o maior jornal do Brasil, né? A Folha de São Paulo. Posso passar? Pronto, então aí a gente vai continuando, ó, aí para terminar aqui, né? Somente a 4ª expedição, que foi composta de 14 mil pessoas, eles estavam muito bem armados, ele conseguiu por fim a comunidade, né? O arraial foi arrasado e os que não morreram na luta foram degolados pelas tropas do exército. Imagina aí, olha como o exército foi cruel, o governo foi cruel. Aí poucos habitantes foram feitos prisioneiros. Alguns historiadores afirmam que a população de Canudos girava em torno de 10 mil pessoas. Já as autoridades da época apontavam 25 mil pessoas.
A Guerra de Canudos, ela foi narrada pelo jornalista e sociólogo Euclides da Cunha, que presenciou o conflito como correspondente do jornal O Estado de São Paulo. Depois, o escritor reuniu suas impressões no livro Os Sertões. A obra narra a luta dos habitantes de Canudo na defesa de seu modo de vida comunitário. Então aqui nós temos o estado de Paraíba, Pernambuco, Piauí, Ceará, Alagoas, Sergipe e Bahia. E Canudos era mais ou menos aqui, ó, no rio Várzea Barres, aqui, ó, tá certo? Então, foi quando surgiu também os cangaceiros. Alguém já viu os cangaceiros aí? Já ouviu falar nos cangaceiros? Lampião, Maria Bonita. Lampião, Maria Bonita, já viu, né? E no Alta Compadecida ele é falado, né? Além dos líderes messiânicos, a miséria de grande parte da população nordestina estimulou o surgimento de bandos armados conhecidos como cangaceiros. Aqui em Cajazeiras, Princesa Isabel, todas essas cidades do interior foram visitadas pelo bando de Lampião. Alguns dizem que ele é herói, outros dizem que ele é bandido, certo? Saqueando povoados, fazendas e cidades, eles espalhavam medo e morte no sertão do Nordeste. Então aqui, só por essa frase, a gente já acredita que quem escreveu aqui está dizendo que eles eram bandidos, né? Alguns eram ligados aos coronéis com quem faziam acordos de proteção nas disputas regionais. Outros eram independentes e até mesmo rivais dos poderosos da região. Para combatê-los foram criadas as volantes, grupos de soldados armados e pagos pelo governo. O confronto entre os dois grupos deixava a população civil em meio a um verdadeiro fogo cruzado. O número de bandos e de líderes cangaceiros variou ao longo das décadas. No final do século XIX, o grupo mais temido era o liderado por João Calango, no sertão do Ceará. E a partir de 1920 surgiu o mais famoso de todos eles, Virgulino Ferreira da Silva, conhecido como Lampião, acompanhado de Maria Bonita. Olha aí, Maria Bonita e ele aí, tá certo? Então os cangaceiros, alguns dizem que eles eram heróis e que eles eram, outros dizem que eles eram bandidos, né? Então aí o mais famoso é o de Virgulino Ferreira, que é o Lampião, viu? Acompanhado de Maria Bonita. E lá no Alta Compadecida tem a Volante, que era aquele grupo de militares armados, né, para combater o cangaço. Eles eram pagos pelo governo. Entendido até agora? Sim. Pronto. Aí quando vocês ouvirem falar de Lampião, Maria Bonita, eles eram cangaceiros. Aí vem a Guerra do Contestado. Como é um assunto mais... Deixa eu ver aqui. Mais abrangente. Eu vou parar aqui e amanhã a gente continua com ele, tá certo? Mas aqui a gente já viu. Olha, o que é que a gente viu hoje? Viu sobre as greves, certo? Vou repetir aqui o que é que a gente viu. Viu sobre as greves, a situação era precária e surgiu os sindicatos. Os sindicatos, vendo esse ambiente insalubre das fábricas, começou a fazer as greves. As greves começaram em 1907, por luta de 8 horas de trabalho, né? Vocês, no caso, trabalham com a mente. E as pessoas de fábrica trabalham com a força física, né? Então, vocês, alunos, têm o trabalho não remunerado. E aqui também. Mas só que a remuneração desse trabalho era muito pouco. E em 1917 ocorreu essa grande greve, certo? Que fez paralisar toda São Paulo, que é o centro comercial do Brasil até hoje, viu? Se as fábricas pararem lá em São Paulo, uma semana o Brasil ele tá perdido. Aí vem as revoltas no campo e o messianismo. O messianismo é a crença de vinda de um Messias, o Salvador, libertador de um povo. Aí surgiu a ideia de Antônio Conselheiro, que ele que fundou Canudos, se transformou numa comunidade grande, um arraial. Essa comunidade era autossuficiente. Ele foi rotulado como monarquista e
as autoridades federais e estaduais organizaram expedições militares para destruir a cidade de Canudos. Vivia mais ou menos de 10 a 25 mil pessoas lá e o exército veio, matou todo mundo. Se não matou na bala, matou degolado. Então, tudo isso porque o governo federal queria a destruição deles e também os latifundiários e o clero. E nessa guerra de Canudos estava lá o jornalista e sociólogo Euclides da Cunha, que presenciou o conflito, e ele era correspondente de O Estado de São Paulo, o jornal mais antigo que tem no Brasil, não é Folha de São Paulo não, é O Estado de São Paulo. Aí ele fez, dessas observações dele, ele fez Os Sertões, certo? E esse Os Sertões falava sobre a luta desses habitantes de Canudo na defesa de seu modo de vida comunitário. E surgiu então os cangaceiros. Os cangaceiros, alguns acham que é bandidos, outros acham que é heróis. Eu acho que eram heróis, né? Eu acredito que eles eram heróis. E aí o mais famoso é Virgulino Ferreira, o Lampião, que ele era acompanhado de Maria Bonita. Tá certo? Alguma dúvida até o momento? Não. Bom dia para vocês. Até amanhã. Amanhã a gente continua a aula de história, viu? Tchau. Tá certo. Tá. Tchau, Joãozinho. Tchau, Micaelzinho. Tchau, Ivani. Tchau, Joãozinho. Fica com Deus, professor. Você Tenha um bom também. dia. Tchau.